Dito isto, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias agora na segunda carta de Pedro. É o que nós estamos fazendo agora. Todos os domingos de manhã nós estamos fazendo uma exposição da segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Pedro foi o seu escritor, mas o autor, na verdade, é Deus, né? O Senhor nosso Deus, Ele é o autor de todos os 66 livros da Bíblia. E Deus usou homens escolhidos por Ele, para que pudessem registrar, escrever aquilo que foi escrito. E tudo que foi escrito, tudo que nós encontramos na Bíblia, tudo que está registrado aqui, serve para o nosso crescimento espiritual, serve para o nosso direcionamento na vida. É palavra de Deus para nós. Quando nós não valorizamos, quando nós desprezamos a palavra, nós estamos jogando fora a oportunidade de sermos confortados, de sermos consolados, de sermos instruídos, de sermos muitas vezes admoestados pelo Senhor. É quando nós estamos seguindo por uma trilha que não é correta, aí pela palavra Deus vai nos mostrar o caminho certo a seguir. E o caminho de Deus, ele é perfeito, é sempre melhor do que aquele que nós escolhemos. Então, abra lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Nós ainda estamos no capítulo 1, e eu quero dizer aos irmãos que nós não temos nenhum interesse em apressar, em sair correndo, tá certo? Nós queremos analisar cuidadosamente todos os textos que temos aqui, todas as palavras, toda a mensagem que está contida aqui em 2 Pedro. Então, a cada domingo nós estamos fazendo a exposição de uma parte. Se essa perícope ou esta seção que nós encontramos nas Escrituras, ela for longa e tiver muita informação, nós vamos subdividi-la para que a gente possa tirar o máximo proveito possível. O nosso interesse é que você possa não só compreender a palavra, que esse já é o primeiro passo, compreender a palavra, saber o porquê ela foi escrita e ter um entendimento das verdades que estão aqui, mas que você possa armazená-la, guardá-la firmemente no seu próprio coração. Então nós vamos ler capítulo 1 e nós vamos ler os versos 5 a 11. 5 a 11. Só lembrando aos irmãos que a primeiro sermão, primeira mensagem, nós abordamos apenas os versos 1 e 2. Na segunda oportunidade, segundo sermão, domingo passado, nós expomos aqui para os irmãos os versos 3 e 4 apenas. Os versos 3 e 4. E deixamos o de 5 a 11 para domingo seguinte, que é este domingo. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim,
não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai querido, damos-te graças por esta hora, pela alegria de termos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Mas confessamos, ó Deus, que nós somos limitados, que nós não temos por nós mesmos condições de compreender sozinhos a Tua palavra. Por isso pedimos ao Senhor que pela ação do Teu Espírito Santo faça cair por terra dos nossos olhos as escamas que nos impedem de enxergar a Tua palavra. Também que o Senhor possa desobstruir o nosso coração, a fim de que possamos receber com alegria a Tua palavra. Fala a nós, Senhor, queremos ouvir, precisamos ouvir a Tua voz. Nos instrua, nos ensine, nos conforte, em nome de Jesus é que oramos agradecidos, amém. Queridos irmãos, que texto belíssimo, que texto rico em minúcias. Cada verso desse que a gente leu aqui tem um peso extraordinário. E todas estas verdades expostas aqui pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta, que ele já havia escrito a primeira, tem como o objetivo, apenas lembrando o que nós já dissemos anteriormente, tem o objetivo de chamar a atenção dos irmãos para um perigo iminente que a igreja estava sofrendo naqueles dias, primeiro século. A igreja estava passando por sérias dificuldades. A igreja de Jesus estava sendo duramente ameaçada, não mais agora com tanta intensidade, pela hostilidade de forças estranhas que vinham de fora, tentando aplacar o crescimento da igreja, tentando impedir que o evangelho de Jesus fosse anunciado, fosse exposto. Por isso muitos irmãos nossos na fé foram martirizados, muitos foram mortos, muitos locais de culto foram fechados, porque havia uma conspiração infernal para que a igreja não prosperasse. Mas a despeito de tudo isso, a despeito de toda a maldade humana, a igreja continuou crescendo, o evangelho continuou sendo pregado, dia após dia. Deus levantava homens verdadeiramente comprometidos com o seu reino e com a sua palavra, homens cheios do Espírito, comprometidos com o evangelho do Senhor Jesus, homens que abriam seus lábios e sem medo de nada proclamavam as verdades eternas. O inferno tremeu e o inimigo percebeu que aquela conspiração vindo através de uma perseguição armada não estava sendo suficiente para impedir o crescimento da igreja. E por isso mesmo, uma nova estratégia maligna foi montada. Uma nova estratégia, que é a mesma que também nós encontramos hoje. Porque se de um lado, irmãos, nós temos a liberdade de cultuar a Deus, abrir as portas, botar uma placa lá fora com o nome da igreja, usarmos um sistema de som que facilita com que a nossa voz chegue aos irmãos e aqueles que conosco estão. A despeito de todas essas vantagens, mas o inimigo, ele tem de alguma forma tentado impedir o avanço da igreja através de uma perseguição interna. São tendências, são movimentos que se levantam no meio da cristandade para confundir a cabeça daqueles que creem no Senhor. A nossa mente se tornou um alvo do inimigo, um campo de batalha. O nosso coração está sendo procurado por aqueles que tentam de alguma forma nos assediar
por aqueles que tentam de alguma forma nos conquistar e derrubar as cercas e as barreiras que já foram armadas pelo Senhor através da sua palavra. Por isso mesmo é que nos encontramos muitos irmãos hoje, nos nossos dias, entendendo que eles podem verdadeiramente ser crentes saudáveis, estando fora da igreja do Senhor Jesus, estando fora da comunhão com seus irmãos, estando fora desse momento como nós estamos tendo agora, irmãos, momento de juntarmos, unirmos as nossas vozes em louvor a nosso Deus. São líderes, são pessoas feridas, são pessoas com a sua mente já anuviada, que chegam a dizer: eu não preciso necessariamente estar na igreja para que eu possa ser um crente verdadeiro. Eu não preciso necessariamente estar sentado num banco da igreja a ouvir um sermão, porque eu posso muito bem abrir a minha Bíblia com a minha família, ler a minha Bíblia em casa, cantar o hino, e Deus vai ouvir as minhas orações e Deus vai receber o meu momento de adoração. É verdade, claro que Deus vai fazer isso, é claro que Deus vai nos abençoar enquanto estivermos reunidos com a nossa família. Mas, irmãos, nós somos convocados por Deus para nos congregar, nós somos chamados por Deus a não fazer como tantos outros que se esqueceram disso, por conta, quem sabe, de decepções, de frustrações. Eu estou decepcionado com a igreja, alguém me feriu na igreja, porque eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com o presbítero, porque a igreja não era o que eu pensava, porque tem muita coisa errada. É verdade, onde tiver ser humano vai ter coisa errada, onde tiver gente vai ter pecado, onde tiver gente vai ter problema, vai ter inimizade, vai ter inveja, vai ter ciúme, vai ter porfia. Mas é aqui que nós somos tratados, é juntos que nós somos abençoados e nós aprendemos a conviver com pessoas que muitas vezes pensam não naquilo que é essencial, pontos diferentes daquilo que nós pensamos. Nós aprendemos a amar estas pessoas. Pedro está escrevendo para a igreja daqueles dias, que estava sofrendo uma dura ameaça surgindo dentro. Eram os gnósticos, que acreditavam que você não precisava necessariamente se aprofundar no estudo das escrituras para conhecer a Deus, porque o conhecimento se dava por uma forma meio que mística. É você que ora, é você que olha para os céus, e Deus então vem e joga um raio sobre a sua cabeça, e você naquele momento, você se ajoelha pecador e se levanta um profundo conhecedor das verdades eternas. Não precisa da mediação da palavra, não precisa que ninguém lhe instrua, não precisa que ninguém lhe ensine, porque você pode obter isso sozinho, através de um sopro divino. E Pedro escreve para chamar a atenção dos seus irmãos, para dizer a eles assim: olha, não caiam nessa mentira, isso é perigoso, vocês não vão muito longe se viverem dessa forma, vocês não vão suportar as tempestades lá fora, vocês não vão conseguir ir muito longe se pensarem dessa maneira. E ele escreve essa carta, e aqui particularmente nesses versos que nós lemos, de 5 a 11, nós, como crentes em Cristo Jesus, como pessoas que conhecem a Deus, que foram alcançadas pela graça de Deus, nós somos, todos nós, exortados a sermos diligentes quanto ao progresso da nossa vida cristã. Você ouviu isso? Você ouviu atentamente isso? Meu irmão, você e eu, nós estamos sendo exortados agora por Deus, através da sua palavra, a sermos diligentes, isto é, zelosos, cuidadosos, atenciosos quanto ao progresso da nossa vida cristã, O que significa dizer que a primeira experiência real que nós temos com o Senhor é aquela que se dá no momento da nossa conversão. E você sabe o que é isso?
Você que nasceu num lar evangélico, talvez você diga assim: não, mas eu não passei por esse momento, eu não tive aquele momento em que eu fiz uma decisão por Cristo, porque eu já nasci dentro de um lar evangélico. Mas talvez você possa se lembrar daquele momento em que você cortou o cordão umbilical dos seus pais, quando você disse: agora eu vou para a igreja cultuar a Deus, não porque mamãe, não porque papai está me mandando, quem sabe até com o cinto na mão, dizendo: te arruma e nós vamos para a igreja. Agora não, agora é você sozinho que está dizendo: eu agora quero ir. Muitas vezes até os seus pais deixam de ir, mas você diz: não, agora eu vou, agora eu não consigo me ver fora da comunhão dos santos, eu quero estar lá, naquele lugar que eu odiava, naquele local chato, que as horas parece que não passavam, com músicas que eu não gosto, com uma pregação que eu detesto, com gente antipática do meu lado. Nossa, mas agora os meus olhos se abriram e eu não consigo viver sem essas pessoas do meu lado. Eu não consigo viver sem ouvir uma pregação do Evangelho. Eu não consigo faltar naquele momento onde a igreja se reúne para adorar, porque ali eu tenho sido tratado, ali minhas feridas, as feridas da minha alma têm sido curadas, porque o Espírito de Deus que ali está presente, Ele atua, Ele trabalha livremente para encher a minha alma e o meu coração. E você entende que depois dessa experiência primeira da conversão, ou da tua reconciliação com Deus, para aqueles que se afastaram da igreja e voltaram, aquele momento da reconciliação, esse momento, ele precisa progredir. É como na vida humana, nós não nascemos, eu não nasci de bigode, irmãos. Hein, Jurandir? De cabelo branco também não, né? De barba. Nós nascemos como todo mundo nasce. A gente olha o bebezinho e diz: que lindo, olha o cabelinho pretinho, bochechudinho, lindo bebê. Mas já pensou se esse bebê ficasse bebê a vida toda? Já pensou se eu continuasse do mesmo jeito pequenininho? Eu não estaria aqui pregando. Púlpito não é lugar para beber. Apesar que tem se explorado algumas crianças, vocês têm visto alguns vídeos por aí, a exploração de que aquilo está errado. Ah, mas pastor, Deus não pode usar uma criança? Deus pode, Deus usa a criança sendo obediente aos pais. Púlpito é um lugar de muita seriedade, não é lugar de brincadeira, de aventura. Nós nascemos pequenininhos, e nós crescemos, e nós vamos progredindo, e o tempo vai passando, o nosso corpo vai modificando. Chega na puberdade, a criança se vê diferente, e ela vai crescendo. Vamos chegando na fase adulta, e já na velhice, aí você olha no espelho e sente falta de cabelo, e você vê que a sua fisionomia está mudando, e às vezes você tenta lutar contra isso, procedimentos estéticos. Não, eu não posso ficar com essa marquinha aqui, eu tenho que tirar. Nada contra, eu acho que é legal, mas tenha cuidado para você não se tornar escravo disso, porque haverá o dia que você vai ter que encarar a sua realidade. É bom fazer o que puder fazer para manter uma boa aparência, mas desde que você não se torne escravo disso. Às vezes a nossa baixa autoestima se revela nisso. Você se olha no espelho e não está agradável com você. Não, mas não está bom, minha sobrancelha não está boa. Aí eu não posso ir. Tem gente que diz: eu não vou nem para a igreja porque eu não cortei meu cabelo, então domingo eu não vou. Aí eu não pintei meu cabelo, tem um fiozinho branco bem aqui aparecendo, todo mundo vai ver o fiozinho branco. Ah, gente, nós crescemos, nós progredimos, e na medida que nós crescemos, não somente o nosso corpo vai ser transformado, a nossa mente passa a ser transformada. Nós passamos a pensar diferente do que nós pensávamos antes.
E o que Pedro está mostrando aqui é exatamente isso. Nós somos exortados a sermos diligentes quanto ao progresso da nossa vida cristã. Nós não podemos mais nos comportar como nos comportávamos quando éramos meninos na fé. Não, nós somos hoje já maduros. E a nossa conduta tem que estar mais ou menos equivalente à nossa idade espiritual. E ele começa dizendo assim, olha, vejam que eu até sublinhei essa palavra na minha Bíblia, por isso mesmo. É uma forma conclusiva. Ele argumenta nos versos 3 e 4. Ele argumenta nos versos 3 e 4. Quando chega no 5, ele diz, olha, por isso mesmo, isto é, em relação a tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Por isso mesmo, por esses motivos, por essas razões, vós, vejam que tem vós. Esse vós está apontando para quem? Para aqueles a quem ele estava escrevendo. Quem eram aqueles a quem ele estava escrevendo? Eram seus irmãos na fé. Eram seus irmãos na fé, aqueles que foram alcançados pela mesma graça que ele. Por isso ele diz, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Essa palavra diligência, ele vai usar mais embaixo também. É uma palavra que é utilizada para demonstrar a urgência, o cuidado, o zelo que a gente tem com aquilo que a gente faz. Você está estudando? Então, seja diligente nos seus estudos. Você é marido? Seja diligente no cumprimento dos teus deveres como marido. Diligência, cuidado, zelo, prontidão. Então ele diz no verso 5, repetindo, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Por que ele está usando a fé logo em primeiro lugar aí? Porque a fé, ela não vem de nós, ela é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Nós não somos chamados a Deus por causa da nossa fé. Nós somos chamados por Deus, separados por Deus, para termos fé. Então, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, receberam dos céus um grande presente. Que presente é esse? É a fé. E o que é a fé? É certeza, é convicção, é o que está registrado lá no livro de Hebreus. Fé, certeza e convicção das coisas que se esperam, da presença de Deus na nossa vida. A fé é utilizada aqui com dois sentidos, um sentido objetivo e um sentido subjetivo. No sentido objetivo, ela se refere ao conteúdo do Evangelho, aos ensinos, aos preceitos, aos mandamentos, às verdades expostas nas Escrituras. Nós somos pessoas de fé, isto é, que conhecem e que defendem essas verdades. Mas tem um sentido subjetivo da fé, que aponta para a nossa confiança em Deus, para a nossa relação pessoal com Deus. Você pode até, olhando para alguém, dizer, essa pessoa ela não cresceu na sua fé, porque muitas vezes ela não consegue ter um domínio do conteúdo do Evangelho. Mas você não pode falar acerca da experiência dela com Deus. Alguém chega para você e diz assim, olha, eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho fé no meu Senhor. Você vai dizer, não, você está mentindo, porque é uma questão subjetiva, é relacionamento dela com Deus. Obviamente, a nossa fé, como nós vamos ver, ela vai se manifestar em dados concretos, em momentos da nossa própria vida. Então, Pedro estava chamando a atenção da igreja para alguma coisa que era urgente, que eles tinham que entender isso. Vocês precisam cuidar do progresso espiritual de vocês, do crescimento espiritual. Não se satisfaçam apenas porque vocês foram um dia alcançados pela graça de Deus, mas vocês precisam continuar crescendo, porque se vocês não crescerem, vocês vão ser tragados por esses ensinos falaciosos, mentirosos, que têm se levantado no meio da igreja do Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de receber a visita ou conversar
com testemunha de Jeová? Quantos? Levante a mão, deixa eu ver. Já bateram na sua porta? Na minha já. Eles andam geralmente de 2 em 2, né? Se você não tiver seguro, você vai cair. Ele vai te provar na Bíblia, na tua Bíblia, que Jesus Cristo não é Deus. Ele vai usando a tua Bíblia. Pega a sua Bíblia, abra lá. Ele vai provar e você vai ficar. Eu não tinha pensado nisso. Faz sentido. É verdade. Eu me lembro o dia que eu estava saindo, faz muito tempo isso, bem uns 30 anos ou mais, saindo com a Abigail. Nós íamos um sábado de manhã para feira. E aí fui saindo, encostaram dois missionários da Testemunha de Jeová. Eu já sabia que eram. Aí eles, o senhor podia me dar 5 minutinhos de atenção? Aí eu vi a pastinha do lado, as revistinhas na mão, e disse, pois não. Aí ele disse assim, nós queremos falar sobre Deus, você crê em Deus? Eu digo, creio. Bora ver uma coisa aqui, rapidinho antes. Você crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Aí os dois disseram, cremos. Aí eu apertei a mão deles, eu também creio. Beleza, pensamos igual. Aí eu disse, você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, não criado, mas pré-existente? Aí ele disse, não, Jesus não é pré-existente. Jesus é a criatura mais perfeita que Deus criou. Eu digo, não, aqui é a divergência. Você crê que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, e não uma mera força capacitadora? Não, o Espírito Santo é uma força capacitadora. Então, meu amigo, desculpa, que Deus abençoe vocês. Eu vou para a feira agora, porque eu penso totalmente diferente. Matei a conversa bem ali, não dá para continuar conversando. Mas se você pega uma pessoa que não tem convicção, ele vai te provar na Bíblia as verdades que ele acredita, e você vai ficar com minhoca na cabeça. Domingo seu pastor vai estar pregando, um missionário, alguém na sua igreja, e você vai estar pensando, eu acho que ele está equivocado, porque eu recebi a visita de uma pessoa que conhece muito a palavra, e ela me ensinou uma verdade que eu não sabia. Então, por isso, Pedro está chamando a atenção dos seus irmãos. Estejam atentos para o progresso da vossa fé. Se agarrem com essas verdades com todas as forças, porque vocês serão ameaçados. Nós somos exortados a sermos diligentes. Fazendo o quê? 3 coisas. A primeira delas, fazendo crescer os elementos que fazem parte da nossa fé. A nossa fé, a fé que é um dom de Deus que foi dado a nós, ela se faz acompanhar de 7 elementos que são importantes, e eles estão colocados todos aí. O que é que Pedro diz? Verso 5: associais com a vossa fé. Ele está partindo do pressuposto de que aquelas pessoas já eram possuidoras de fé. Ele não está condenando ninguém, ele não está chamando ninguém de incrédulo. Ele está dizendo, vocês já são possuidores da fé, vocês têm fé. Agora, veja bem, associe, junte, faz assim, como Lego, encaixe essa sua fé com a virtude. O crente tem que ser virtuoso. É um autor, um comentarista que diz, ele usa o termo virtude para se referir à excelência do caráter cristão. A excelência do caráter. É claro que todos nós temos falhas, temos defeitos, defeito de fábrica que nós já trazemos, né? Mas nós precisamos cultivar a virtude, sermos virtuosos, crentes virtuosos. Então ele diz, olha, uma pessoa que tem fé, ela deve trazer junto consigo uma bondade, uma virtude, alguma coisa que possa manifestar o bom perfume de Cristo. Mas não somente a virtude, ele fala também do conhecimento. Ele disse, com a virtude vem o conhecimento. E essa palavra conhecimento, são 2 palavras que Pedro usa para conhecimento. A palavra grega gnosis e epignosis. A palavra gnosis diz respeito a um conhecimento da fé, no que diz respeito ao conhecimento do Evangelho.
ao conhecimento das verdades, dos preceitos. É esse conhecimento que nós temos através do estudo que nós fazemos. Mas a epignose diz respeito a um conhecimento místico, alguma coisa que você tem por conta do relacionamento que você desenvolve com alguém, no caso com Deus. A palavra usada aqui agora é gnose. O que ele quer dizer? Que um homem de fé, que traz consigo a virtude, ele vai trazer o conhecimento, e esse conhecimento é fruto do tempo que você dedica para o estudo da palavra de Deus. Logo, um crente que não lê a Bíblia, um crente que não gosta de ouvir um sermão, que não participa de uma escola dominical, bíblica dominical, para aprender, esse conhecimento dele é zero. Ele pode dizer que tem um bom relacionamento com Deus. Como é que você tem um bom relacionamento com a sua esposa e você não conhece a sua esposa? Isso fica muito patente naqueles encontros de casais, quando tem aquelas brincadeiras que fazem, coloca o casal e pergunta qual é a cor preferida da mulher, qual é a fruta que ele mais gosta, qual é a comida que ele não gosta, ou que ela gosta, o que ele mais gosta de fazer, qual é o time que ele torce. Se alguém perguntar para Abigail o time que eu torço, se ela disser que é o Palmeiras, o São Paulo ou o Flamengo, viu, Diego? Vai ter briga lá em casa. Ela tem que dizer, ficar de pé, botar a mão no peito e dizer ele torce para o Corinthians. Mas muitas vezes a gente não conhece nada do cônjuge da gente. Você diz, eu amo minha esposa, ela gosta de comer o quê? Eu conheço um caso muito interessante. Um marido que deu de presente para a esposa, deu um armador de rede, de mola, para ela. O que eu vou fazer com isso? Ela disse, pastor, eu tive vontade de jogar aquilo na cabeça dele. Eu não gosto disso, mas me deu aquele armadorzinho que você coloca de mola, disse que para armar uma rede. E ela ficou indignada, e com razão. Não conhecia a esposa, não sabia o que ela gostava. Pensou que sabia. Então nós temos que ter o conhecimento. Meu irmão, se você ama a Deus, se você é um crente, você tem que ter prazer no estudo da palavra, querer conhecer esse Deus. Quem é esse Deus que nós estamos adorando? Que Senhor é esse diante do qual eu me prostro? Então eu tenho que me afadigar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que ter prazer em ouvir alguém me explicando a palavra de Deus, porque eu quero conhecer ainda mais esse Deus. Então ele diz, juntamente com a fé vem a virtude, vem o conhecimento, depois ele vai falar do domínio próprio. Olha na sua Bíblia, ele fala sobre domínio próprio. E o domínio próprio é justamente a capacidade de refrear os nossos próprios desejos. É de fazer aquilo que é certo, não simplesmente aquilo que nós mais gostamos. Muitas vezes aquilo que nós mais gostamos se choca com aquilo que Deus quer que seja feito. Então você tem que ter um domínio próprio, dizer não, eu não farei isso, embora esteja com vontade. Por que eu não farei? Porque isso é contra a vontade de Deus. Isso fere os princípios da palavra de Deus. Domínio próprio é dominar a si mesmo. Muitas vezes nós estamos nos preparando para dominar o outro. Nas artes marciais é isso, né? Você luta para imobilizar o seu oponente. E você aprende técnicas para isso, como fazer, aproveitando a força dele, do jeito que ele vem, você o joga no chão e você o imobiliza. E o juiz acena a sua vitória. E você sai dando socos no ar, feliz da vida, porque você venceu o seu oponente. Mas muitas pessoas que vencem o seu oponente não conseguem vencer a si mesmas. Não conseguem vencer a si mesmas. É muito triste ver histórias de jogadores de futebol que fizeram a alegria dos brasileiros, hoje estão jogados na sarjeta, pobres, miseráveis, entregues ao alcoolismo, por exemplo. Jogaram a sua fortuna toda fora, vivendo de qualquer maneira, não se prepararam para o futuro. Hoje envelhecidos estão jogados numa sarjeta qualquer. E você diz, meu pai, como é que pode? Um homem desse que andava em carros importados, vivia numa mansão, estava muito bem. Aprendeu a dominar o time adversário, só não aprendeu a dominar a si mesmo. Então Pedro está dizendo, olha, cultivem com a fé de vocês a virtude, o conhecimento, o domínio próprio.
a perseverança. A perseverança aponta para a força que você deve ter para enfrentar as adversidades. Não desistir, ser resiliente. Um perseverante, ele não abre mão da sua fé. Ele não desiste das suas convicções por conta de problemas, por conta de lutas. Eu estou enfrentando problemas, é verdade. Estou passando por um momento muito difícil, mas ainda assim eu vou perseverar. Eu vou continuar firme no meu Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Como Jó acreditou. O cenário de Jó era de desastre. Perdeu os seus bens, perdeu a saúde. E a esposa do lado ainda diz assim para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque ele não serve para nada. Tu eras rico, estás pobre. Tu era um atleta, está com o corpo cheio de chagas. Teus filhos, que vocês se reuniam para comer aquele churrasco, não existe mais, morreram todos. Para que serve? Para que serve isso? Para que serve essa tua fé? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz: olha, tu falas como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, eu creio nisso. Eu não abro mão dessa verdade. Eu sei que Ele vai se levantar sobre a terra. Eu sei que Ele vai se levantar em meu favor. Eu não sei como, nem quando, mas Ele vai fazer, porque Ele me ama. Perseverança. Juntamente com a perseverança vem a piedade. Crentes piedosos, que tenham vidas santas, que vivam para a glória de Deus. E lá no final, no sexto elemento, ele fala da fraternidade. Junto com a piedade vem a fraternidade. E a fraternidade, a palavra usada é Filadélfia. É o amor ao próximo. É a capacidade de você viver com os seus semelhantes. É com a capacidade de você desfrutar da comunhão com seus irmãos. Quando você abre mão disso, quando você diz: eu quero ser desigrejado, não quero compromisso com a igreja, você está ferindo esse preceito aqui, ó. Porque nós temos que viver em comunidade. E nós temos que aprender a conviver com os irmãos. Talvez ele não goste das mesmas coisas que você. Ele vai torcer para um time diferente do seu. Não tem problema. Mas ele foi alcançado pela mesma graça. Cultive a vida comum com seu irmão. E ao final ele diz: o amor. E o amor é apresentado aqui como compromisso e não como sentimento. É amar. É decidir em promover o bem do outro, mesmo aqueles que te tratam mal. Nunca devolva o mal com mal. Nunca retribua o mal com mal. Mas procure amar, até mesmo aqueles que não simpatizam com você. Não deixe que o teu coração seja invadido por sentimentos que só te descaracterizam como filho de Deus. Então, nós somos exortados a sermos diligentes quanto ao progresso da nossa vida cristã. Como é isso? Como é que vamos conseguir isso? Fazendo crescer os elementos que fazem parte da nossa fé. Todos estes elementos, estes 7 elementos, devem fazer parte da nossa fé. Não é um ou outro, são todos eles. Todos eles são importantes. Então nós temos que orar e pedir a Deus: Senhor, que eu tenha mais conhecimento, Senhor, do Senhor. Me ajude para que eu tenha mais domínio próprio, para que eu seja mais perseverante, para que eu seja um crente mais piedoso, que eu possa conviver com os meus irmãos e que eu ame ao Senhor sobre todas as coisas. É fazendo assim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós podemos ser diligentes quanto ao progresso da nossa fé, não só fazendo crescer esses elementos que fazem parte da nossa vida de fé, mas procurando confirmar a nossa relação com Deus. Confirmar essa relação. Olha o verso 8 e 9. Ele diz assim: por estas coisas, olha, ó, lá no verso 5 ele diz: por isso mesmo. Aqui no verso 8 ele diz: por estas coisas. Vejam que há um elo de ligação entre as verdades que estão sendo exaradas. Por estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, olha a ideia de progresso aí, em vós aumentando cada dia mais, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. 3 verdades aí. E essas verdades foram muito bem exploradas, inclusive, pelo reverendo Hernandes Dias Lopes em um dos seus livros. E ele vai dizer que esta confirmação da nossa relação com Deus, ela se dá através de uma vida frutífera. Isto é, o cristão, o crente, ele produz frutos. Leia Gálatas 5:22, você vai ver quais são os frutos do Espírito. O crente, ele é produtor de frutos. Não somente isso, isso se dá também através de uma clara visão da realidade. Por isso ele diz aqui: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. O cego é aquele que não vê. E muitas vezes nós somos crentes, não conseguimos enxergar o que está diante de nós. Não conseguimos enxergar o perigo. Por isso mesmo, tem muito crente que está flertando com o pecado. Ele está na beira do precipício e ele acha divertidíssimo caminhar na beira do precipício. Mas a qualquer momento ele pode cair. A qualquer momento ele pode cair. Então nós precisamos confirmar a nossa relação com Deus. Como? Tendo uma vida frutífera. Eu estou ligado à videira. A videira é Cristo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se eu estou ligado à videira, se eu sou um ramo desta videira, logo vão aparecer os frutos aqui também. Então nós frutificamos. Nós passamos a ter uma clara visão da realidade. E essa visão, ela se dá quando nós passamos a usar as lentes das Escrituras para olhar a realidade. Tem muita gente que está usando a realidade para ler as Escrituras. Isso é triste. A equação não vai fechar nunca, porque a realidade lá fora está mudando constantemente. Muda com muita frequência. O homem muda constantemente, mas a palavra de Deus não muda. Nós somos regidos por princípios encontrados nas Escrituras. E essa confirmação da nossa relação com Deus também se dará através da lembrança do perdão de Deus para nós. Verso 9: esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então agora eu vou confirmar, ratificar a minha relação com Deus. Como? Declarando: eu era pecador, eu era ímpio, mas o Senhor transformou. Eu ainda continuo pecador, mas um pecador perdoado, transformado pela graça do Senhor. Eu não posso misturar mais com o mundo que aí está, porque eu fui transformado, porque o Espírito que habita em mim faz de mim uma nova criatura. Quando nós agimos assim, nós estamos confirmando essa relação com Deus. Que adianta você dizer: não, eu e meu Senhor, nós somos assim, estamos ligados, eu tenho uma relação muito íntima com Ele. Você não produz frutos, continua não tendo uma percepção da realidade que está em volta, você acha que tudo está certo, que tudo é bonito, você não consegue ver a maldade que está no mundo, nem você mesmo, e você não consegue se lembrar de quem você já foi e daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Mas vem um terceiro ponto e último: como é que eu posso progredir na vida cristã? Em primeiro lugar, fazendo crescer os elementos que fazem parte da minha fé. São aqueles 7 elementos. Em segundo lugar, procurando confirmar essa minha relação com o Senhor. E em terceiro lugar, estando sempre muito consciente da obra divina operada na minha vida. Verso 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Olha a palavra diligência lá do começo, aparecendo novamente aqui, mostrando a urgência da prática dessas verdades. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum,
pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala de algumas verdades aqui, que nós precisamos estar conscientes. Primeiramente, da nossa eleição. Nós somos salvos, fomos alcançados, não porque nós simplesmente decidimos aceitar a Jesus, mas porque Ele nos aceitou. Nós o amamos, diz as Escrituras, porque Ele nos amou primeiro. Quando você crê nessa doutrina da eleição, ela lança por terra toda pretensão humana de mérito, lança por terra toda vaidade humana, lança por terra qualquer arroubo no seu coração de que de alguma forma você tem alguma participação nisso. Eu estava mal, alguém falou de Jesus, eu pensei melhor, sabe? Eu vou aceitar Jesus. Na verdade, você aceitou sim Jesus, você aceitou o convite, mas você só o fez porque Ele modificou a disposição interna do teu coração, e agora você passou a querer o que você não queria e detestar o que antes você não detestava. Houve uma inversão dentro da tua mente e do teu coração. Como é que se dá isso? Por conta de uma coisa chamada eleição. O teu nome foi escrito lá na eternidade, desde a fundação do mundo. Você foi reservado, foi feito para a glória de Deus. Você é feito para a glória de Deus. Então ele fala de eleição e ele fala de vocação. Vocação diz respeito ao chamado. E essa vocação, ela pode ser geral ou específica. A vocação geral é essa que se dá enquanto nós estamos pregando, nós estamos verbalizando o Evangelho. É um chamado a todas as pessoas, mas somente aqueles que foram alcançados pela graça é que são de fato vocacionados. É um chamado irresistível, você não tem como resistir. Lembram da experiência de Paulo, perseguidor da igreja? Saiu da sua casa, da sua cidade, para colocar em prisão crentes em Cristo Jesus. O Senhor teve um encontro com ele, e naquele encontro o Senhor não fez um apelo. Ei Paulo, eu quero te fazer um apelo, eu tenho uma proposta nova para você, eu tenho uma vida nova para ti. Não, o Senhor simplesmente entrou e transformou a vida dele, sem a permissão dele. E é isso que o Senhor faz. Porque se o Senhor fosse depender da nossa permissão para que nós fôssemos crentes, irmãos, com tudo aquilo que o mundo oferece, vamos combinar aqui, nós não estaríamos na igreja hoje, não estaria aqui de paletó e gravata falando, estaria talvez em outro lugar qualquer, não necessariamente fazendo uma coisa imoral, mas em outro lugar qualquer, jogando futebol na praia, tomando sorvete, alguma outra coisa. Mas o Senhor mudou a disposição do meu coração. Tudo bem, que dia lindo, nós moramos numa ilha, a litorânea está bem aqui, a praia está bem aí, mas nós estamos aqui adorando a Deus. É pecado ir à praia? Não, mas deixar de vir ao culto para fazê-lo, aí é. Você fez uma escolha. Ele fala de vocação, ele fala de eleição, ele fala de perseverança. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Irmãos, se nós dermos ouvido a estas verdades, se nós agasalharmos no nosso coração, eu vou dizer uma coisa: as pessoas podem até te empurrar, eles vão te empurrar, o inimigo vai te fazer cair, mas a Bíblia diz que você não vai tropeçar. Você não vai tropeçar, porque você é guardado por Deus. Você não ficará prostrado, porque o Senhor é aquele que te ergue e te coloca de pé. É a promessa de que aqueles que estão em Cristo permanecerão em Cristo. O Senhor não perderá nenhuma das suas ovelhas, porque Ele é quem nos guarda. Podemos errar, podemos até entristecer o Senhor com os nossos atos, mas Ele nos manterá firmes em suas mãos, e Ele nos fará ver aquilo que Ele reservou para todos aqueles que o amam, pois desta maneira, está escrito, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que espera
todos aqueles que creem no Senhor. Foi suprido para nós, em Cristo Jesus, a nossa entrada na eternidade. Ele fez isso por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos desfrutar eternamente da sua presença. Concluindo aqui, irmãos, qual é o objetivo dessa porção que nós lemos? É nos instruir, é nos exortar acerca da diligência que nós devemos ter quanto ao processo da nossa vida cristã. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe, para que nós possamos estar crescendo espiritualmente a cada dia, que ao ouvirmos uma nova mensagem, que Deus esteja nos fazendo crescer e nos despertar para uma vida de maior compromisso e louvor a Ele. Que Ele, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.